Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Vamos falar hoje sobre Júpiter retrógrado, mais um astro que está entrando aí em breve em retrogradação. E claro, antes de falar um pouquinho sobre esse astro que está entrando nesse movimento retrógrado, vamos fazer aqui uma breve recapitulação de alguns movimentos que já estão acontecendo, alguns astros retrógrados, e vou mostrar uma tabelinha então para vocês bem rapidamente do que está acontecendo nos céus aí nesse momento, né, em 2023. Então nós temos o seguinte, nós temos desde o 1º de maio de 2023 até o dia 10 de outubro de 2023, Plutão retrógrado, Saturno começou a ficar retrógrado 17 de junho e vai até 4 de novembro desse ano, Netuno começou dia 30 de junho, vai até 6 de dezembro desse ano, Vênus em breve então, agora dia 13 de setembro deixa de ficar retrógrado, ele começou dia 23 de julho, Mercúrio, o que mais temos aí as notícias, né, de que Mercúrio está retrógrado. Durante o ano são 3 ou 4 vezes normalmente que ele fica retrógrado, então nesse momento, de 23 de agosto até 15 de setembro. Urano começou também recentemente, em agosto, 29, e vai até janeiro do ano que vem, 27 de janeiro. E agora então nós vamos entrar com Júpiter retrógrado, dia 4 de setembro, e vai até 30 de dezembro de 2023. Com um especial movimento que vai ser ali durante mais ou menos uns 15 dias, entre o finalzinho de outubro e o início de novembro. Coloquei a data ali, 21 de outubro até 5 de novembro, quando Júpiter estará retrógrado e fazendo uma oposição a Marte. Vamos falar sobre esse movimento depois. Então, o que é Júpiter retrógrado? Em primeiro lugar, retrogradações sempre aconteceram, sempre acontecem, todos os anos. É simplesmente um movimento aparente, olhando do ponto de vista aqui da Terra, que faz com que tenhamos a impressão de que o astro lá no céu, ele parece que está voltando na sua órbita, porém ele não está voltando, é pela diferença de movimentos, de velocidades e de órbitas entre os planetas. Então Júpiter retrógrado, o que ele pede nesse momento, que vai ser aí durante mais ou menos uns 3 meses, quase 4 meses? Como todo astro retrógrado é revisão, porém nesse momento é Júpiter e em touro, então nós temos que fazer a leitura de Júpiter e a leitura de touro. Quando Júpiter ele está retrógrado, a sensação que nós temos é que nós queremos expandir a nossa vida em determinada área da vida, mas nós temos que fazer um esforço maior. Esse é um primeiro ponto. Então não quer dizer que o que está se expandindo não vai se expandir mais. Indica que se nós queremos que algumas coisas em nossa vida se expandam, e como, claro, nós temos que olhar, dependendo da casa astrológica, que isso está no nosso mapa, e por isso sempre ajudo os clientes fazendo a revolução solar e analisando, entre outros aspectos, esse aspecto. Então nós temos que olhar qual é a casa que nós precisamos voltar a confiar, voltar a revisar, voltar a perceber o que nós estamos depositando naquela área da vida. Então esse é um primeiro ponto. Júpiter vai pedir isso, um maior esforço, se nós queremos fazer com que algo cresça na nossa vida, um crescimento profissional, financeiro, material, ou mais consciência no lado afetivo. Não importa, não importa a área, precisamos fazer mais esforço. E como Júpiter ele rege muito a mente superior, a fé, a confiança, justamente nesse cerca aí de 3, 4 meses nós vamos ter que fazer uma revisão muito importante na fé em nós mesmos, fé na vida, confiança em nós mesmos, confiança nas leis da natureza. Porque muitas vezes a gente esquece que nós estamos dentro de um esquema natural, regido por leis naturais, que regem o micro, que regem o macro e que por sua vez regem a nós também. Então nós temos que confiar mais, nós temos que ter fé também nas nossas capacidades, fé nesse mistério que habita em nós. Portanto, esse é o momento de fazer uma revisão, desde 4 de setembro de 2023 até 30 de dezembro de 2023. Então vai pegar aí todo esse finalzinho de ano, esse Júpiter retrógrado. E como Júpiter está retrógrado, vai entrar agora em retrogradação em touro. O que é touro? Entre outras coisas, touro rege os valores. Tanto valores monetários quanto aquilo que vale para nós. Mas aí vale a reflexão para cada um. O que vale para mim? Vale para mim uma boa relação com a minha mente? Vale para mim uma boa relação afetiva, uma boa relação material, financeira, familiar? O que vale para mim? Vale para mim uma relação adequada com as minhas emoções, com o meu passado? O que vale? Vale uma projeção profissional ou ter paz interior? Portanto, esse é o momento de fazer essas reflexões, né, de o que realmente vale, quais são os meus princípios, quais são os meus valores, e não necessariamente isso vai estar conectado com questões financeiras e materiais, não necessariamente. E claro, nesse período de cerca de 3, 4 meses, como Júpiter está em touro, Júpiter ele expande, ele exagera as coisas muitas vezes, e touro rege comida,
né, os prazeres naturais da vida, rege os gastos que possamos ter. Então, claro, como vai encaixar aí justamente no período, né, de final de ano, que normalmente as pessoas recebem um pouco mais e também gastam um pouco mais devido a essas datas comemorativas, é o momento da gente cuidar com isso, com gastos excessivos, com, se for viajar internacionalmente, cuidar com gastos excessivos nessa viagem internacional. Não quero dizer que Júpiter está retrógrado não é para fazer nenhuma viagem, ou até mesmo viagem internacional. Sim, pode ser feita, mas com cuidados, com atenção. Então, evitar isso, evitar a gula, evitar gastos desnecessários, evitar compras que vão jogar no longo prazo, por exemplo, no crédito, e depois a gente não sabe se vai conseguir pagar isso, ou se endividar desnecessariamente, pedindo empréstimos sem muita consciência. Então é o momento de cuidar com isso. E claro, como o Júpiter coletivamente está conectado com assuntos religiosos, filosóficos, espirituais, acadêmicos, e claro, quando envolve Júpiter, é expansão, é exagero. Esse pode ser um período até mesmo de extremismos, de fanatismos, porque Júpiter mal canalizado e Júpiter retrógrado pode aumentar um pouquinho o nível de fanatismos, ou seja, eu penso de uma determinada maneira. Se você não pensa como eu vou te eliminar. Eu vou mandar você ser preso, eu vou acabar contigo de alguma forma, eu vou te cancelar de alguma maneira. Esses são os fanatismos de todo tipo que existem nos dias de hoje, sejam religiosos ou não, relacionados à política, a time de futebol, seja o que for. Então pode haver um aumento de fanatismos de todo tipo nesse período também. Esse é o lado sombra. Porém, pode haver também uma expansão de consciência em relação à nossa busca da verdade, seja qual for o caminho que você esteja vinculado com a busca da verdade. Pode ser um caminho religioso, filosófico, espiritual, através de terapias holísticas, assuntos da nova era, não importa a forma que você esteja buscando a verdade, porque no fundo, a verdade, ela está no mais profundo da nossa alma. Agora, o caminho, cada um segue o seu. E, portanto, esse é o momento de Júpiter retrógrado para a gente perceber e como que eu estou lidando com esse caminho. O meu caminho é o mais adequado? O meu caminho está sendo trilhado de maneira consciente? Eu estou conseguindo olhar de fato para a verdade que está lá dentro, né, nessa gruta do coração que há lá, toda uma parte escondidinha, onde lá está habitando a verdade, esperando vir à tona? Portanto, esse é o momento de fazer essas revisões. E no lado positivo, o interessante é que Júpiter ele rege muitas vezes a sorte que nós possamos ter. Mas lembrando, sorte não é por acaso. Sorte não é uma graça que vem do nada. A nossa sorte, ela é sempre reflexo de coisas que nós já fizemos em outros períodos. E como já falei várias vezes aqui no meu canal, lá no canal do Pava também já falei várias vezes, a nossa sorte vem de boas intenções que tenhamos emitido, bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, bons atos. Quando isso vai emanando para essa rede, né, magnética e energética do cosmos, isso vai voltar para nós em algum momento. Portanto, pode ser um momento sim de boa sorte, mas desde que tenhamos méritos para essa proteção, para essa boa sorte. Então, isso também é um momento de Júpiter retrógrado, porque quando ele está andando, né, no movimento direto, ele vai estacionando, entre aspas, e vai começando a fazer o seu movimento retrógrado. E nesse movimento retrógrado pode ser que ele traga também alguma sorte inesperada, uma proteção inesperada, mas claro, dependendo também, claro, da casa astrológica e dos aspectos que ele vai fazendo com os demais astros dentro do nosso mapa astral. E aquela data que eu falei para vocês, no finalzinho daquele quadro que mostrei para vocês no início, 21 de dezembro, perdão, 21 de outubro de 2023 até 5 de novembro de 2023. Nós temos ali cerca de 15 dias, 2 semanas, em que Júpiter vai estar retrógrado e fazendo uma oposição com Marte. Então, para aqueles que já estudam um pouquinho de astrologia, sabem que Marte rege tanto novas oportunidades, inícios, recomeços, mas rege também os conflitos, as guerras, essa postura mais agressiva, tanto individual quanto coletiva. E Júpiter, fazendo uma retrogradação e voltando a ficar aqui em oposição a Marte, pode ser um momento ali de 2 semanas, infelizmente, claro, ou não tem felizmente ou infelizmente, simplesmente os astros eles só ativam as necessidades de experiências das pessoas e das nações, mas pode ser um momento ali em que aumentem os conflitos. Estamos acompanhando aí conflitos, claro, entre, né,
temos um lá entre Rússia e Ucrânia, temos conflitos agora bem presentes aí, bem atuais na África. Então essas revoltas, conflitos, isso pode ser ali um momento em que isso aumente um pouquinho, porque temos uma oposição que ativa essa energia. Mas claro, isso já aconteceu muitas vezes antes, vai acontecer agora. Não é algo assim para que fiquemos agora preocupados com isso, não é essa a ideia. É simplesmente a gente observar que os astros eles ativam as energias. Os astros eles inclinam os acontecimentos, eles não determinam os acontecimentos. Então, por isso que eu gosto de ter sempre uma postura muito pé no chão, porque vejo muito as pessoas, né, se apegando demais aos astros retrógrados, como se fosse um momento ruim. A pessoa acaba colocando toda a culpa no astro retrógrado, ela não presta atenção, ela não se cuida e aí coloca a culpa no astro retrógrado. Isso não é correto, isso é terceirizar o problema. Então, sim, nós temos que observar que existem retrogradações, sempre existiram, sempre vai existir, mas são momentos em que nós temos que ficar mais atentos, simplesmente isso. E no fundo, o que depende de nós, claro, é plantar novas sementes, plantar boas sementes, bem dizer os demais, amar todos os seres, sermos generosos, entregarmos aquilo que nós temos em mãos. Porque, no fundo, a qualquer momento, a vida pode nos surpreender e nós estamos ali com as mãos cheias de alimentos. Digo, nos surpreender, eu me refiro ao fato do momento que a gente for desencarnar. Então, se a vida nos surpreende com as mãos cheias de alimento, é uma questão para se refletir, né? Então, nós temos que deixar a energia fluir, entregar o que nós temos, seja conhecimento, uma ajuda, um carinho, uma palavra de afeto, seja o que for. Então, nós temos que refletir sempre sobre isso. Então, o outro ponto também que podemos aqui acrescentar, né? Como Júpiter ele está em Touro e fazendo retrogradação em Touro, o Touro rege também a agricultura, os alimentos. Pode ser um momento também de colheita maior, ou pode ser um momento, inclusive, de enchentes, de seca, que pode dificultar essa produção para alguns países. Tudo lembrando, os astros só ativam as necessidades e experiências de cada pessoa e de cada nação. Então essa é a reflexão que eu quis trazer para vocês aqui. Como sempre, deixem o seu gostei, isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas dentro da plataforma. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e ative o sininho, as notificações para receber todos os vídeos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês.